Primeiramente, nós vamos falar sobre um texto que foi até mencionado na célula passada, no roteiro da célula da semana passada, e que Deus falou, né, me incomodou para trazer essa semana. É algo que realmente não é só para hoje, não é só para estudo do roteiro, é para a nossa vida inteira. Que a gente possa assimilar, que a gente possa ouvir essa mensagem e possamos colocá-la em prática, que nós possamos viver, é o nosso viver diário, tomando essa decisão. O texto está lá em Mateus 7, 24 e 27. Só lembrando aos irmãos, o texto da mensagem que vai ser tratado no roteiro é da noite, é com o pastor Felipe, tá? Hoje de manhã, porque como ele está trabalhando, então a mensagem não vai ser de hoje de manhã, vai ser de hoje à noite, tá bem? Mateus 7, 24 a 27. Eu pedi para a Isa colocar a versão que eu coloquei, e aí eu vou pedir para os irmãos ouvirem e também, se conseguirem, acompanharem aí pelo texto. Porque tem algumas palavras que podem estar diferentes da versão que os irmãos têm em mãos. Então, eu vou ler. Mateus 7, 24 a 27. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Então, nós vamos falar sobre a parábola do homem sábio e do insensato. Jesus disse que todo homem, e aí todo homem não é do sexo masculino, é a humanidade, todo ser humano que ouve as palavras dele e as pratica é comparado a um homem sábio, ou, em outras versões, a um homem prudente. Mas também diz que todo homem que ouve as palavras dele e não as pratica é comparado a um homem insensato ou tolo. E aí, para a gente entender um pouco sobre homem sábio, homem prudente, homem tolo, homem insensato, o que significam essas palavras? O que é a prudência? O que é a insensatez? Até mesmo para a gente se identificar, se em algum momento a gente teve atitudes insensatas ou atitudes sábias, atitudes prudentes. A prudência, ela é a capacidade de discernir, decidir e agir corretamente em qualquer situação, evitando perigos ou consequências negativas. A pessoa que é guiada pelo bom senso toma decisões baseadas no planejamento e no conhecimento, preparando-se em vez de agir por impulso. Mas a insensatez, ela é a falta de prudência, atitudes impensadas ou precipitadas, qualidade de quem não age com bom senso ou razão, falta de juízo e tomada de atitudes impensadas. Ou seja, um é o antônimo do outro. Ou você é prudente ou é insensato. Ou age com sabedoria ou age com insensatez. E aí a pergunta que vem para nós é: quantos de nós já não agimos dessa forma, sem pensar nas consequências? Quantos de nós já não agimos por impulso? Vamos, vai ser legal, e decide e toma uma decisão que vai interferir em muitas outras coisas, mas pelo ímpeto, né, já foi ali, estava no calor da emoção, não pensou direito e disse sim. E depois viu que não ia poder fazer, ou que aquilo que tinha tomado a decisão é mais difícil ou mais extremo do que tinha pensado. Os dois homens, né, esses dois tipos de pessoas, eles construíram as suas casas, mas eles construíram em dois lugares diferentes. O homem sábio, ou a pessoa sábia, construiu a sua casa sobre a rocha. Não precisa passar não, Isa. Quando precisar, eu te aviso aí.
Pode deixar no texto bíblico, por favor. Obrigada. Então, o homem sábio, a pessoa sábia, ela construiu a sua casa na rocha. Mas a pessoa insensata, ela construiu a sua casa sobre a areia. Ou seja, então foram duas casas, duas pessoas diferentes, dois lugares diferentes. Um sobre a rocha e um sobre a areia. E aí eu pergunto para vocês, não precisam me responder, só para pensar. Nós temos construído as nossas casas onde? E aí a gente pode parar para pensar, nossas casas, Kelly, a minha casa já está comprada ou então é alugada, não construí nada. Mas aqui o que eu quero dizer é que as nossas casas, elas são os nossos futuros, os nossos sonhos, o nosso alvo. Onde nós temos construído as nossas casas? Onde a gente tem sonhado, meio, sabe quando a gente sonha acordado? Tipo, não tem nada acontecendo, mas na nossa cabeça já está acontecendo, já está tudo planejado, já arquitetou, só falta pegar a chave. Então, onde você tem construído esses sonhos, esses planos, os seus projetos? Onde é que eles têm sido sonhados? Onde eles têm sido construídos? Sobre a rocha ou sobre a areia? Se for sobre a rocha, é sobre o firme fundamento, principal alicerce. E tem dois textos que definem quem é a nossa rocha. Salmos 18:2 diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Em Isaías 26:4 diz: confie no Senhor para sempre, pois o Senhor Deus é a rocha eterna. Amém? Então, sobre onde nós temos construído os nossos sonhos? Se for sobre a areia. Sobre a areia é sobre a perspectiva desse mundo, passageiro, transitório, efêmero. Tiago 4,14 vai dizer assim: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por pouco de tempo e depois se dissipa. Ou em Mateus 6:19 e 20, Jesus ensina a não acumular tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, mas buscar tesouros no céu. Então, voltando para a pergunta, onde você tem construído os seus sonhos? Tudo bem, ainda não saíram do papel, ainda estão na sua mente, mas elas estão firmadas em quê? Naquilo que Deus já falou com você ou naquilo que só você mesmo? Você nem perguntou para Deus, você nem pensou em falar: Deus, será que é a sua vontade? Será que esse projeto ele pode se realizar? Será que pode ser realizado aqui? Será que esse alvo que eu tenho, será que esse sonho que eu tenho está de acordo, está em equilíbrio com o que o Senhor tem para a minha vida? Muitas vezes a gente faz muitos projetos, a gente toma muitas decisões, mas a gente esquece de perguntar para a nossa rocha eterna, para o nosso Senhor, para aquele que nos escolheu, para aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se o Senhor já fez isso na sua vida, a sua vida já não é sua. Então, logo, os seus projetos, os meus projetos também não são meus. Eu não decido nada sozinho. Eu não decido fazer o que eu quero fazer. Hoje eu quero fazer. Se você tem um emprego, se você é um CLT, você escolhe quando que você vai trabalhar? Sim ou não? Não. Hoje eu tô sentindo que eu não quero ir trabalhar. Das duas, uma. Ou você vai receber uma advertência, ou, se você costuma fazer isso com regularidade, você vai ser chamado lá no DP. Então, as nossas decisões, elas precisam estar pautadas em quem é o nosso Senhor. Quem é o dono da nossa vida? Quem é a nossa rocha? Nós temos ouvido as palavras do Senhor? A gente tem parado para ouvir o direcionamento? A gente tem parado para ouvir o que Deus tem para as nossas vidas? Né? Lá na parábola diz que aquele que ouviu as palavras e as praticou. Será que a gente também pode só ouvir e não praticar? Será que a gente tem ouvido e praticado? Será que a gente tem se guiado por ela? Eu vou por esse caminho aqui porque simplesmente eu quero esse caminho. Mas o Senhor está me apontando para outro lado. Não, eu quero fazer a minha vontade. Então, se eu quero fazer a minha vontade, eu vou seguir isso. Ou eu tenho seguido as orientações do nosso Deus. E as orientações estão muito perto de nós. Ou estão no celular, ou estão
numa Bíblia de papel, ou estão em várias Bíblias de papel que a gente tem em casa. Agora, uma coisa que a gente não pode dizer é que Deus não está falando. Porque se você abre a Bíblia, e se você estuda a Bíblia, se você ouve atentamente, se você lê atentamente, ele vai falar. Porque a Bíblia é a palavra revelada do Senhor. Eu estou lendo um livro que diz, e Deus falou aos homens, na linguagem dos homens, na língua dos homens, em que o autor ele vai falar que Deus, ele fala sempre. Mas ele, através da palavra dele, ele não é que achou um jeito, né? Ele criou um mecanismo para que essa palavra que ele fala se tornasse acessível a nós. Então Deus criou esse mecanismo. Deus usou homens impelidos pelo Espírito para colocar num livro só aquilo tudo que ele queria de nós. Como ele iria nos abençoar, como ele queria que as coisas fossem feitas, como ele queria poupar a gente de passar por ansiedades, por frustrações. Porque muitas coisas que nós vivemos é porque os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas ações estão sobre a areia, sobre aquilo que eu acredito. Aí eu acredito que vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar, porque aqui nos meus cálculos, aqui todo o planejamento que eu fiz, vai dar certo. E é no nosso achômetro. E você não perguntou, não ouviu as palavras, achou que estava criando, projetando, né, colocando o seu alvo na rocha, mas sem perguntar para a rocha. Você só está criando na areia. Em quem nós temos confiado? Em Deus ou no nosso próprio entendimento? E um versículo que acaba com qualquer pensamento nosso, qualquer dúvida, é que Provérbios 3:5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Ou seja, não ache que por você ser muito eloquente, por você ser muito letrado, por você ter estudado, por você ler muitas coisas, por você ter várias faculdades, que você é alguma coisa. Porque diante de Deus, não somos nada. Se não é o Senhor a nos capacitar, a nos direcionar, a nos mover, nós não podemos nada. É o que a gente estava falando, uma das coisas que a gente estava falando na EBD, é que nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Mas o nosso Deus, que é a rocha eterna, sabe de tudo. Ele sabe do presente, do passado e do futuro. Esse é a nossa rocha eterna. Em Salmos 53:3, nós podemos confiar em Deus e dizer como Davi: se nós colocamos os nossos alvos, o nosso futuro, os nossos sonhos na rocha, nós podemos dizer: quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Ou seja, não está me eximindo de que eu não vou sentir medo, de que eu não vou sentir dúvida, de que eu não vou ficar desesperado, de que eu não vou ficar aflito. Não. Quando eu tiver sentido isso, eu confiarei nele. Quando eu estiver aflito, quando eu estiver ansioso, quando não souber o que pensar, não souber o que fazer, vou confiar nele. Porque ele é imutável. Ele não muda, ele não é um dia, hoje eu estou feliz, hoje eu vou abençoar a Kelly. Não, hoje eu não estou muito bem, não estou sentindo. Vocês imaginam Deus mudando? Não, hoje eu quero, hoje eu não quero. Hoje eu faço, hoje eu não faço. Não é assim. O nosso Deus é imutável. O nosso Deus faz para sempre. O nosso Deus tem todo o conhecimento. Em Salmos 139, ele vai dizer que Deus conhece a nossa palavra antes que nós falemos alguma coisa. Ou seja, o texto que eu estou falando aqui, o Senhor já ouviu. O Senhor já sabe. O que você está pensando agora, o Senhor já sabe. Você não precisa nem colocar para fora, ele já conhece você. Então, esse mesmo Deus, quando eu tiver medo, quando eu estiver aflito, eu posso dizer para ele: confiarei em ti. Em Salmos 23:4, na primeira parte diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ao mesmo tempo, quando eu estou dizendo, ainda que eu tema, ainda que eu esteja muito aflito, ainda que eu não veja uma luz no fim do túnel, ainda que eu esteja passando por um problema que para mim não tem solução, eu digo à minha alma: não temerei mal algum ou mal nenhum. E eu já dou a resposta: porque tu estás comigo,
porque o Senhor está com vocês. Amém? O texto diz que ambas as casas passaram por situações adversas. Ou seja, foram 2 casas, 2 projetos, 2 sonhos, e que passaram pelas mesmas situações. Mateus 7, 25a e Mateus 7, 27a diz: E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Ou seja, a mesma situação, a mesma chuva, a mesma enchente, os mesmos ventos, a mesma violência bateram contra aquelas 2 casas. A mesma. Comparando com a nossa vida, e aí eu quero muito que vocês se autoanalisem, quais têm sido as adversidades ou os ataques que têm vindo contra a sua vida, contra a sua casa, contra o seu coração, contra a sua mente? Quais são os ataques? Quais são as adversidades, as dificuldades? O que tem se apresentado para você que tem quase que desmoronado aí a sua casa, o seu coração? Quais são os ataques que você tem sofrido? Que chuva, que enchentes, que ventos, que violência tem vindo sobre você? O que tem te atacado, que tem feito com que você perdesse a confiança em Deus? Ou que você tem achado que esse problema é grande demais para ser resolvido? E esquecendo que lá em Lucas 1,37 diz: nada é impossível para Deus. Deus pode mudar toda e qualquer situação. Deus pode mudar toda e qualquer história. Há testemunhos de pessoas que eram que sofriam vícios, que não conseguiam parar, vícios de em vários quesitos, em várias formas, e que são transformadas por Deus. As pessoas poderiam ver, os vizinhos, os familiares poderiam ver: não tem mais jeito. Esse aí agora é só esperar acabar os dias. Fica sempre internado, ou sempre está desse jeito, sempre está para baixo. Então, muitos históricos de pessoas transformadas por Deus, elas ouviram que o prognóstico era: não tem mais jeito, não tem cura, não vai se resolver mais, não tem mais o que fazer. Mas quando encontram Deus, o Deus, a rocha eterna, o Deus que pode todas as coisas, vêm os seus futuros, os seus projetos acontecerem e se realizarem. Então, esse é o Deus. Tá bom, Kelly, eu sei que Deus pode todas as coisas, mas você não sabe as dificuldades que eu tenho enfrentado. Sim, realmente, eu não sei, mas eu também tenho enfrentado dificuldades. Mas o que a gente vai fazer com isso? A gente vai sentar, chorar? Pode sentar, chorar, mas a gente vai continuar dessa forma? Não. A gente tem um Deus que pode todas as coisas. E se a gente confiar que ainda com medo, ainda com ansiedade, ainda com aflição, Ele pode mudar essa situação, a gente tomou uma posição. O que a gente não pode é que, junto com a chuva, junto com a enchente, junto com os ventos, com a violência, a gente entregar os pontos. Porque se a gente entregar os pontos, a gente está dizendo que os problemas são maiores do que o nosso Deus. Aquela mulher que quer ver o seu esposo voltando para o Senhor, aquele homem que quer ver a mulher voltando para os caminhos ou se entregando para o Senhor, e quanto mais ela ora, quanto mais ele ora, parece que mais turbulência vem, mais ataque vem. Você acha que ela não pensou em desistir, que eles não pensaram em desistir? Quase sempre, se não for todos os dias quando vêm os ataques. Mas a gente não pode ficar só com os ataques. Como você tem reagido contra as pressões do mundo? Nós podemos dizer e nós podemos crer como Davi, em Salmos 34, 19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. O justo passa por muitas adversidades. Não está dizendo que não vai passar por aflições, não está dizendo que não passa por nada, que o justo fica feliz e pronto, acabou. Não. Está dizendo que vai passar,
está dizendo que vão ter os ataques, está dizendo que vai ter as dificuldades, mas o Senhor o livra de todas. E aí, quando a gente pensa nesse texto, eu ouvi uma mensagem sobre isso, a gente pensa que quando diz que o Senhor vai livrar de todas, então eu não vou passar por nenhuma dificuldade. Essa dificuldade aqui, mole, o Senhor disse que vai me livrar de todas. Só que ele não disse para você quando ele vai te livrar, ele não disse como ele vai te livrar, ele não disse do que ele vai te livrar, mas ele disse que vai livrar. Davi diz que o Senhor te livra de todas. Só que a gente tem vivido num mundo muito imediatista. Eu quero para ontem. Eu quero, Deus, já coloquei na sua mão, então hoje, 7 horas da manhã, meio-dia, eu já quero receber resposta que a pessoa já aceitou Jesus, que o problema já foi resolvido no trabalho, que o projeto aconteceu, que eu já consegui a chave da minha casa. Estou colocando situações aqui que todos nós podemos passar. Só que a gente quer algo imediato, e com Deus não é assim. Deus, a gente esquece, às vezes a gente coloca que Deus e nós estamos no mesmo patamar. Nunca estaremos no mesmo patamar do Senhor. Porque o Senhor, Ele pode todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele está em todos os lugares, Ele faz todas as coisas. A nossa meta é chegar até Ele. Mas Ele é incomparável. Então, quando o Senhor vai livrar, não sei. Vai livrar? Também não sei. Do que vai livrar? Também não sei. Mas eu creio na promessa e eu preciso crer que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Eu preciso crer que aquilo que está escrito não é apenas uma letra. Está ali porque Davi tinha que compor ali e aí essa era a melhor versão. Essa era a melhor escrita, combinava com o texto anterior. Não! A palavra de Deus é Deus falando para nós. É Deus confortando, é Deus nos animando, nos reanimando. É Deus dizendo, olha, você vai passar por situações difíceis. Eu sei que as adversidades vão vir, que elas vão vir, eu não vou mentir, não estou omitindo de você. Elas vão vir. Mas creia em mim. Fique comigo. Fique do meu lado. Confie que eu posso todas as coisas. Eu tenho todo o poder. Eu posso mudar essa situação. Mas creia, lance as suas preocupações, as suas adversidades em mim, no Senhor. Nós podemos dizer também, Salmos 23:1, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em Salmos, eu acho que é a partir do 73, ele vai dizer que se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Não me falta mais nada. O Senhor é tudo o que eu tenho. O Senhor é a minha porção. O Senhor é a minha herança, ou seja, aquilo que eu preciso, que realmente eu preciso, eu tenho no Senhor. Outras necessidades, outras situações, outros suprimentos, outras coisas que eu acho que são necessárias e na verdade são supérfluos, isso aí não é promessa dele. Isso aí a gente vai conquistar, a gente vai trabalhar para conseguir, o Senhor vai nos dar recursos para conseguirmos, mas o que ele promete é que se nós temos ele, nós não temos falta de nada. As nossas necessidades são supridas nele. Se nós temos o Senhor, nós temos tudo. Ainda que o meu corpo e minha alma enfraqueçam, o Senhor é a minha força. O homem sábio, ele construiu a sua casa na rocha, mesmo em meio às chuvas, enchentes, ventos e violência, a casa permaneceu de pé, porque tinha os seus alicerces na rocha. Nós também podemos permanecer de pé. Mesmo em meio a todas as turbulências. Mesmo com todas as dificuldades. Kelly, você não sabe o que eu estou passando. Não sei. Mas eu sei quem pode mudar as situações. Eu sei quem transformou as situações. Eu sei quem curou, quem fez milagres. Eu sei quem continua fazendo. Se nós colocarmos as pressões que recebemos durante o dia mais altas, num patamar maior do que o que Deus pode fazer, é isso que a gente está dizendo para Deus. Não, Deus, isso aqui não dá para resolver, não.
Obrigada. Não, a gente precisa trocar. A gente precisa trocar a nossa esfera. Como que a gente tem olhado? Qual a ótica que nós temos visto? Nós temos visto a ótica das preocupações, a ótica das adversidades, as óticas também da impossibilidade. Já disseram que não tem mais jeito. Já disseram que isso não vai mudar. Já disseram que por conta disso... E eu posso te dar N situações que muitas pessoas vão dizer muitas coisas, que médicos vão dizer, que familiares vão dizer, que empresas vão dizer, não tem como essa empresa voltar a ser bem-sucedida porque está com muitas dívidas. Eu posso te dar N situações. Mas quando a gente muda a nossa ótica, quando a gente pensa que o vento, a enchente, as tempestades, a violência não são maiores do que o nosso Deus, tudo muda. Quando a gente relembra, né? Lamentações vai dizer, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando eu começo a pedir para o Senhor renovar a minha mente com aquilo que Ele já fez, é para trazer esperança para o meu futuro. Ou seja, eu lembro, por exemplo, na minha vida, o mesmo Deus que livrou Mateus da morte é o mesmo Deus de hoje, que pode me livrar de uma situação que eu não estou vendo saída. O mesmo Deus que livrou o meu outro filho, Samuel, quando 1 ano de idade, já tinham dito que, porque os glóbulos dele, porque as plaquetas dele estavam muito baixas, ele não podia nem fazer uma transferência para outro hospital, que não tinha mais jeito, e Deus, em 12 horas, mudou a situação. Esse é o mesmo Deus. Esse é o Deus que mudou a minha história. Esse é o Deus que me livrou de morrer quando eu caí da minha casa de 4 metros de altura e eu não sofri nenhuma quebra de osso. Quando eu peço para o Senhor me relembrar milagres que Ele fez na minha vida, não é porque eu estou querendo, Deus me ama, Deus... Não é isso. Mas também, como Ele te ama tanto, olha todas as coisas que Ele já fez na sua vida. Olha quantos anos você está, olha quanto tempo que Deus livrou você de vícios. Olha quanto tempo que Deus deixou, andou com você, caminhou várias milhas para você estar aqui hoje. Olha quantas dificuldades você passou, quantos nãos você recebeu para estar aqui hoje, para estar ouvindo isso. Olha o quanto Deus te ama. Olha o quanto Deus já fez por você, vai fazer, está fazendo. Glória a Deus. Nós não podemos colocar as nossas casas, os nossos projetos sobre a areia. A areia rói, a areia ela se desfaz, bate um vento forte, acabou. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. O milagre que Ele fez lá no povo do Egito, de tirar o povo, colocou no deserto para que chegar na terra prometida, é o mesmo Deus que faz os milagres hoje. Hoje você está acordado, é um milagre de Deus. Você poderia não ter acordado. Hoje você está aqui, hoje você conseguiu caminhar e vir até aqui. Hoje você consegue beber um copo de água. Tem pessoas que não conseguem. A dificuldade que o outro está vivendo, você já viveu, é testemunho para você contar para as pessoas e dizer, olha, o mesmo Deus que fez isso em mim, pode fazer em você, se você se entregar para o Senhor. Construa a sua vida sobre a rocha. A rocha é algo imutável, ela não muda de lugar. O nosso Deus não muda. Hoje Ele quer e amanhã Ele não quer. O nosso Deus é imutável. O nosso Deus é todo-poderoso. O nosso Deus muda as circunstâncias. O nosso Deus muda a impossibilidade, o diagnóstico que diz que não tem mais jeito. O nosso Deus muda. O nosso Deus ri daquelas pessoas, né? A palavra de Deus lá em Salmos diz que o Senhor ri dos tolos, ri daqueles que dizem, Deus não existe. Se Deus não existe, tudo que Ele fez aí, você é um testemunho vivo. Você é um testemunho vivo para contar para os seus familiares. Às vezes você não vai usar uma palavra, mas a sua forma de andar, a sua forma de falar, o que você está dizendo, o que você está fazendo, mostra, opa, calma aí, fulano não era assim, o que está acontecendo?
Fulano não andava desse jeito, não falava desse jeito, o que está acontecendo? E você vai servir de testemunho. Use as oportunidades para falar do amor de Deus, para falar que a rocha, que é Jesus, que é o Cristo, que é o firme fundamento. 1 Coríntios 3,11 diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ah, você quer saber por que mudou a minha história? O que aconteceu? Senta aqui para eu te contar. Ah, você quer saber que lá no hospital, quando Mateus estava doente e não tinha a medicação para ele tomar, e cada medicação que ele precisava tomar era R$5.000. Cada medicação, ele precisava tomar essa medicação 1 a cada 12 horas. Não tinha essa medicação, nós não tínhamos o dinheiro. Mas o Senhor colocou, o Senhor fez, o Senhor agiu, em que a médica chegou, não, pode deixar, eu vou ver essa situação aqui. Começou um grupo, e nós orando, e a igreja aqui orando, e tinha umas mães que se reuniam também lá no hospital para orar, e o Senhor foi agindo, o Senhor abriu, olha, nós conseguimos uma medicação, a medicação, e aí eu fiquei, mas uma medicação é para um dia, não, que eu estou dizendo que nós conseguimos a medicação para todo o período que ele vai precisar. Não tinha em hospital nenhum, não tinha como, é o Senhor. E o Senhor continua agindo, o Senhor agiu há 9 anos atrás, e o Senhor continua agindo. Você pode, às vezes a gente quer ver milagres astronômicos, mas você estar vivo, você ter a sua família, você ter o seu trabalho, você poder se comunicar, você ter o seu filho, você olhar nos olhos do seu filho e você ver quão bom Deus é e o quanto nós nunca vamos poder agradecer na totalidade. O quão misericordioso é, porque se você fosse Deus, você se aceitaria? Você se amaria? Você acharia, olha, Kelly, eu disse para ele, se eu estivesse no seu lugar, eu não me escolheria. E a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque maior é a misericórdia de Deus do que a ira de Deus. Você já parou para pensar o quanto de misericórdia você recebe? Todos os dias, porque você é falho, eu sou falha, todos nós falhamos. Se não o dia inteiro, mas pelo menos 1, 2, 3 vezes. Quantas vezes? Milhares de vezes. Nós falhamos e Deus está lá. Da 00:01, as misericórdias do Senhor se renovam. Vamos lá de novo, Kelly, vamos viver mais um dia. Vamos lá. Vamos, você consegue. Comigo você consegue. Sobre a areia, ninguém sobrevive. Os projetos não sobrevivem, o futuro não vai para frente, os nossos sonhos não se realizam, mas sobre a rocha, tudo segue. E às vezes até mesmo os nossos projetos, os nossos sonhos, o nosso futuro que a gente coloca nas mãos do Senhor é mudado e você sem perceber, nossa, aquilo era tão importante para mim, mas agora eu estou fazendo outra coisa, porque o Senhor coloca os sonhos dele em você. Os planos e projetos do Senhor são melhores do que os nossos. Isaías vai dizer que os nossos caminhos, os caminhos do Senhor são melhores do que os nossos próprios caminhos, porque Ele sabe tudo sobre nós. Ele sabe do nosso passado, tudo o que a gente fez de errado. Ele sabe do nosso presente, o que ainda não conseguimos acertar. E Ele sabe do nosso futuro. Ele sabe o que é melhor para nós. Nós só vemos um lado da moeda. Deus vê os dois lados. Deus conhece tudo sobre nós. Deus age em nosso favor. Em Salmos 46:11 diz que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A palavra de Deus vai dizer sempre para nós, não tenha medo, eu estou com você. Não olhe as circunstâncias, Para Josafá, quando Josafá teve medo de todas das tribos que estavam vindo para guerrear contra ele, e Deus fala para ele que ele só precisa se posicionar, que ele precisa estar pronto
para louvar, para adorar, para exaltar o nome do Senhor, e que o Senhor faria, e que o Senhor lutaria por eles. Quantas lutas nós temos perdido porque nós não temos colocado na rocha da nossa salvação. Nós não temos colocado os nossos projetos, e aí quando nós não colocamos aquilo que sonhamos no altar do Senhor, nas mãos do Senhor, nós nos frustramos, nós nos decepcionamos, nós ficamos frustrados, nada de expectativa é superado em nós. Mas por quê? Porque a gente não colocou primeiro para o realizador de obras. Porque nós não colocamos, nós não entregamos, nós não perguntamos para o nosso Deus se aquele projeto que nós queremos que se realize é bom para nós. Já vi um testemunho, né, de uma pessoa que pedia, já há algum tempo aqui na igreja, que pedia para ganhar um carro. E pedia para o Senhor, Senhor, eu quero ganhar um carro porque vai ser melhor a locomoção. E o outro também pediu uma casa de praia. E aí ele pedia e não tinha. Aí Deus abençoou. O irmão da casa de praia conseguiu a casa de praia. Nossa, como ele ficou feliz, ele glorificou o Senhor. Senhor, essa casa é sua, tudo é para a honra, glória do Senhor. Primeiro domingo não veio no culto, porque ele tinha que ir lá na casa ver como é que estavam as coisas. Trabalhava de segunda a sexta, primeiro culto não veio. Aí pulou um domingo, no outro domingo não veio, porque ele tinha que acertar as coisas lá, né, aparar a grama, porque a casa tinha que ficar em ordem. Então ficou primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo, e ele começou a esfriar espiritualmente. E ele começou, Senhor, mas o que está acontecendo? E o Senhor vem, fala com ele. Você pediu. Eu permiti que a bênção que você quiser, que a bênção que você queria, tinha. Mas você não me perguntou a minha opinião. Você não perguntou para mim se eu aprovava o teu projeto. O teu projeto está te afastando de mim. Então, muitas coisas que nós vamos projetar, muitas coisas que nós vamos planejar, se ele não estiver em equilíbrio com a vontade de Deus, nos afasta, ainda que nós tenhamos conseguido, ainda que tenhamos sucesso sobre os planos. Os seus planos, os seus projetos, o seu futuro está nas mãos de Deus? Você tem entregue isso? Você tem se preocupado com isso? Kelly, nunca parei para pensar nisso. Então pensa. Por que será que as coisas não estão acontecendo? Por amor e misericórdia do Senhor, Ele não permite que algumas coisas que nós pedimos aconteçam. Graças a Deus. Porque se Ele desse tudo para a gente que a gente pediu, muitos de nós não estaríamos nem aqui louvando, não estaríamos nem em casa consagrando a nossa vida, não estaríamos tendo comunhão com o Senhor. Então, o nosso Deus sabe de todas as coisas. O nosso Deus nos quer por perto. O nosso Deus não tem prazer em dizer não para nós. O nosso Deus não é um Deus punitivo. Não vou porque ele não orou. Não vou porque ele não está me buscando. Não é isso, não. Quão mesquinho seria Deus. O nosso Deus é tão misericordioso, o nosso Deus é tão amoroso, que Ele impede que algumas coisas aconteçam para não te ver longe, para não te perder. Ele não permite que algumas coisas aconteçam. Agora, coloca um projeto nas mãos do Senhor. Coloca os seus sonhos na mão do Senhor e fala, Senhor, eu quero que isso aqui, essas coisas aqui estejam atreladas à sua vontade. Se não for da sua vontade, o Senhor muda. O Senhor pode mudar aqui a parte de cima, o Senhor pode mudar o meio, o Senhor pode mudar o final. O Senhor pode jogar esse plano aqui fora e fazer o seu, porque eu quero viver a sua vontade. Você vai ver os projetos se realizarem. O problema é que muitas vezes nós não queremos saber os projetos de Deus. Nós queremos a nossa vontade. Nós queremos viver do nosso jeito. O nosso plano é melhor. O projeto que eu tenho para mim é melhor. O meu futuro é melhor. Em Hebreus 13:5 diz: porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você. Nunca, jamais o abandonarei. Ou seja, Ele sempre está conosco.
Ainda que a gente ache que por algum momento Deus não está te ouvindo, Deus não está te atendendo, pode ser que Ele não esteja te atendendo, mas ouvindo e perto de você Ele está, em todo o tempo. Muitos pedidos que nós fazemos, o Senhor, por conhecer o nosso coração, saber o nosso futuro, não nos atende, por amor a nós. A rocha é o melhor lugar para nós estarmos. A areia é o lugar que nós escolhemos sem pedirmos a permissão de Deus. Em qual casa? Em qual casa você tem construído? Onde você tem construído a sua casa? Você já parou para pensar que a sua casa são as suas emoções, é o seu coração? Em que você tem pautado a sua vida? Em buscar, em ouvir a palavra dele, em praticar a palavra dele, ou somente quando te interessa? Somente quando é viável para você? Quando é conveniente para você? Quando é conveniente, essa parte aqui é boa, vou fazer. Ah, não, essa parte aqui vai fazer com que eu tenha que parar de fazer tais coisas para seguir a vontade. Não, essa daqui eu não quero, não. Essa aqui a gente pula. O que você tem feito? Como que você tem baseado a sua vida? Quem é que tem sido o Senhor? Quem é que tem sido o direcionador da sua vida? O realizador de projetos? Quais projetos têm acontecido? Como? De que forma você tem andado? Em sabedoria, em prudência, pesando, colocando os projetos nas mãos do Senhor? Senhor, se for da tua vontade. Senhor, se for para alargamento da tua palavra, da tua obra, eis-me aqui. Ó, Senhor, aqui é o projeto, eu fiz o projeto, tá aqui as dimensões, tá aqui tudo que eu quero, tá bom? Aí entrega para ele. Você não perguntou se era desse jeito, se era dessa cor, estou fazendo uma conjectura. Você não perguntou, você só criou, planejou, botou no papel e entregou para Deus. Deus não é homem de só receber as coisas. Ah, Deus, aqui ó, meu projetinho, aqui meu sonhozinho, aqui ó, Deus, ó, fica de boa aí, ó, recebe aí. Não. O nosso Deus, ele é o autor e consumador da nossa fé. O nosso Deus é o que criou a história. O nosso Deus, Salmo 139, diz que ele conhece tudo, antes mesmo de ser formado. Ele conhece toda a nossa história, todos os nossos dias estão escritos no livro, antes mesmo de qualquer um deles acontecer. Ou seja, antes mesmo da mãe ter o filho, antes mesmo, Deus já conhece. Deus já conhece você no fundo, lá onde ninguém conhece, onde ninguém sabe o que você pensa, a forma como você tem vivido. Deus conhece cada centímetro do seu ser. Deus conhece cada célula do seu corpo. Deus conhece cada pensamento que você teve. Até mesmo aqueles que não, só eu pensei, Deus conhece. Aquilo que ninguém vê e que você está fazendo, Deus vê. Aquilo que ninguém sabe, Deus sabe. De que forma você tem vivido? Com sabedoria, com prudência? Você tem vivido de forma capaz de discernir e decidir e agir corretamente em qualquer situação? Você tem evitado os perigos ou você tem brincado com o perigo? Ah, não, aqui dá. Ah, hoje dá. Não, aqui ó, não me queimei não, então eu posso voltar. Você tem brincado com as consequências negativas? Você tem evitado perigos? Você tem sido guiado pelo bom senso? Tem tomado decisões corretas? Você tem planejado? Você tem se preparado antes? Ou você tem agido por impulso? Você tem agido impensadamente? Você tem agido de forma que só a sua vontade prevaleça? De que forma nós temos agido? De que forma você quer continuar agindo? Nessa parábola do homem sábio, do homem imprudente, ele vai dizer que as duas casas tiveram as mesmas situações, passaram pelas mesmas situações. Só que uma resistiu e a outra caiu, desabou, não sobrou nada. Então, qual tem sido
a sua decisão? Qual tem sido a sua escolha? Viver com sabedoria ou agir impensadamente? Isso aqui é tão pouquinho, isso aqui eu decido, isso aqui não precisa de Deus, não. Isso aqui que é mais difícil, eu vou procurar Deus. Como é que você tem vivido? Como é que você tem escolhido caminhar com Deus ou sem Deus? Com sabedoria ou na insensatez? O justo passa por muitas adversidades? Sim. Mas o Senhor o livra de todas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, ou seja, todo mundo, ninguém vai passar batido de sofrer problema. Todo mundo vai passar por uma situação difícil. Mas o Senhor está conosco. O Senhor Jesus, ele não fecha uma porta e deixa você sozinho lá para resolver seus problemas. Você resolve seus problemas sozinhos quando você não o chama para começar um projeto. E mesmo assim, pela misericórdia dele, quando você o chama para ajudar, para resolver um problema que você se meteu, ele vem. Ele te acolhe, ele te direciona. Naquilo que dá para resolver ali, ele te dá sabedoria. Então, como a parábola do homem sábio, do homem insensato, todos os dias nós temos poder de escolha. Todos os dias nós podemos dizer de que forma eu quero viver o dia de hoje. Com sabedoria, com prudência, ou na insensatez, na tolice. De que forma eu quero viver? O que eu escolho para hoje? Hoje eu escolho entregar a minha vida, entregar o meu abrir os olhos e o fechar os olhos do dia de hoje para Deus, ou eu vou viver a minha vida, tem que ser rápido, acordei atrasado, vamos que vamos e vida que segue. Você, todos os dias que você acorda, você tem esse poder de escolha. Escolher viver com prudência ou escolher viver na insensatez. Se você viver com prudência, colocar os seus sonhos, seus projetos na rocha, você vai ter uma consequência. Se você escolher viver sobre a areia, colocando, fazendo do seu jeito, da forma que dá, conforme você acha que deve viver, você também vai colher as consequências. De que forma vocês querem viver? De que forma você decide viver o dia de hoje? Que a nossa escolha seja sempre ficar edificado na rocha, mesmo com as lutas, os ataques, as frustrações, porque nós temos a certeza de que nunca estamos sozinhos. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei se tem alguém nos visitando, mas eu queria saber se tiver alguém nos visitando, ou para que sinalizasse, levantasse a mão, ou ficasse de pé para a igreja te cumprimentar. Temos alguém nos visitando? Temos ali, eu vou falar. Posso? Então, vou falar. Então, a Diana, ela é da minha célula, ela tem visitado aqui a igreja, e a mãezinha dela veio hoje. E aí, então, quem puder, seja no final do culto, depois do louvor, quem puder cumprimentá-la, tá? É a Diana, a Melissa, que também está vindo, e o pequeno Samuel. E hoje, a mãezinha da Diana veio nos parabenizar, né? Veio aqui estar conosco, tá? Então, por favor, depois do culto, quando acabar o culto, não deixem de falar com ela, cumprimentá-la, tá bem? Ela tem um testemunho de vida que, vocês precisam ouvir. Viu? Olha lá, tá Diana assim. Então, que o Senhor abençoe, que o Senhor cuide de todos nós. Vamos ficar em pé? Nós vamos, antes de louvarmos ao Senhor, eu quero colocar as nossas vidas diante de Deus. Se o Senhor falou ao seu coração sobre algo que você... sobre algum projeto, alguma situação, ou mesmo a sua vida, você até o dia de hoje não estava andando, não estava colocando sobre a rocha, e você, a partir desse momento, você quer colocá-lo, você quer que Deus haja em seu favor, você quer colocar, você quer confiar que Deus, agindo Deus, quem o impedirá? Nós creiamos nisso. Você ore junto comigo, tá? Nós vamos entregar as nossas vidas diante do Senhor. Senhor, louvado seja o teu nome. Senhor, obrigada. Obrigada porque a tua misericórdia, Senhor,
nos alcança todos os dias. Obrigada, Deus, porque a tua fidelidade também, Senhor, nos separa, nos cuida, nos protege. Obrigada, Jesus, porque se não fosse o Senhor, ai de nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos oportunidade para ouvir a tua mensagem, nós não seríamos sarados, curados, restaurados pela tua palavra. Deus, por favor, eu te peço que nenhuma das palavras que os irmãos, que todos nós ouvimos, saia, Deus, daqui a partir do momento que acabar o culto. Por favor, Deus, prenda essa palavra, a tua palavra, nos nossos corações. Deus, que quando chegar uma situação difícil, nós venhamos entender, venhamos lembrar, a minha vida está sobre a rocha, que é Cristo, e esse principal fundamento não pode ser mudado. Deus, que os nossos projetos, aquilo que nós vamos sonhar, ou aquilo que nós tínhamos sonhado, aquilo que estava na nossa mente, ou que nós comentamos com o nosso esposo, com os nossos familiares, aquilo, Deus, que o Senhor tem falado aos nossos corações e que nós ainda não tínhamos entregue nas tuas mãos. Hoje nós entregamos para o Senhor. Hoje nós queremos dizer, Senhor, seja o arquiteto dessa obra. Seja, Deus, o nosso engenheiro, seja o nosso projetista, tudo o que precisa acontecer, Deus, para esse futuro, se for da tua vontade, está nas tuas mãos agora. O meu coração, a minha vida, as minhas aflições, toda a minha ansiedade, tudo, Deus, eu entrego agora nas tuas mãos, Senhor. Não quero mais viver sem a tua ajuda. Eu não quero mais viver sem o Senhor me direcionando. Eu não quero mais viver na insensatez. Eu não quero mais viver na tolice. Eu escolho viver na prudência. Eu escolho viver na tua sabedoria. Como diz a tua palavra, que se nós temos falta de sabedoria, nós devemos pedir ao Senhor que dá deliberadamente. Nós estamos pedindo, Senhor. Vem sobre nós. Derrama sobre nós a tua sabedoria para pedirmos de acordo com a tua vontade, para sonharmos de acordo com a tua vontade, para desejarmos de acordo com a tua vontade. Deus, coloca em nós os teus planos, porque eles são melhores. Coloca em nós os teus caminhos, porque eles são mais altos. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego, Senhor, as nossas vidas. Eu entrego, Senhor, todo mundo que veio aqui e quem está nos visitando. E quem vai nos visitar, para que sinta a tua presença neste lugar, Senhor. Nós não queremos mais nós mesmos, não as nossas próprias vontades, mas a tua, que é boa, perfeita e agradável. Jesus, mais uma vez entregamos nas tuas mãos. Faz, Senhor, conforme a tua vontade, faz conforme o teu querer, Deus, porque o teu querer é muito melhor do que o nosso. Em teu nome, Jesus, que eu oro, te agradeço, Senhor. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém.